Está começando mais um programa Hora da Saúde, uma alegria mais uma vez estar aqui, entrando aí na sua casa, na Fonte TV, para a gente falar sobre saúde, qualidade de vida, dicas básicas para o nosso dia a dia, não é mesmo? Hoje no nosso programa a gente vai falar sobre hipertensão, a famosa pressão alta. Você tem cuidado da sua saúde? Tem cuidado da sua alimentação? Tá fazendo aquele exercício físico? Saiba que tudo isso influencia para que você possa ter uma piora aí, se caso você já foi diagnosticado com hipertensão ou se você pode ter uma predisposição para isso, viu? No próximo bloco a gente tem uma matéria especial e convidados aqui totalmente capacitados para a gente falar sobre esse assunto. Não saia daí, o intervalo é bem rapidinho e eu volto já. Estamos de volta com Hora da Saúde, uma alegria ter você conosco aqui nesse programa maravilhoso para a gente falar sobre saúde, né, gente? Qualidade de vida, e é muito importante ter a sua audiência, a sua companhia aqui, porque a gente aprende junto, não é mesmo? E hoje, falando sobre esse tema, sobre hipertensão, os cuidados, prevenção, o que a gente pode fazer aí no nosso dia a dia para que a gente possa cuidar da nossa saúde e cuidar principalmente dessa área, não é mesmo? Antes de apresentar os nossos profissionais que são totalmente capacitados sobre esse assunto, convido você para acompanhar essa matéria especial que nós preparamos para a gente dar uma ilustrada sobre esse nosso tema e eu volto para apresentá-los. Todos os meses, o Hospital Geral de Goiânia promove o programa Saúde na Praça, colocando ao dispor da população vários profissionais em busca de prevenir e trazer orientações relacionadas à saúde. O tema da vez é a hipertensão. Ela tem uma base genética importante, mas também é desenvolvida pelo excesso de peso, as pessoas que têm uma alimentação inadequada, com excesso de sal. Até mesmo crianças desenvolvem hipertensão por isso, né? O excesso de sal, falta de exercício e uma vida estressante, um sono inadequado, tudo isso facilita o aparecimento da hipertensão. Normalmente tem por lesões outras doenças associadas, né? Que são doenças renais, que às vezes acometem a infância, que isso é mais a parte, mas hábito tem sido o que mais tem feito aparecer hipertensão em criança. Já faz alguns anos que seu João Batista convive com a hipertensão, mas como ele realiza acompanhamento médico regularmente, sua pressão arterial está controlada. Eu sempre faço acompanhamento lá no Hospital das Clínicas e aí a doutora vai controlando, né? Vê, olha a pressão, passa exame, tudo que precisar, ela vai, né, controlando. O senhor acabou de medir a pressão, como é que ela tá? Boa, tá 14/7. O pai da dona Maria Aparecida é hipertenso. Ela acredita que, além da genética, o sedentarismo também contribuiu para ela também desenvolver há 8 anos o problema crônico de pressão alta. A gente trabalhava 24 horas, aí a gente passa a ser sedentária, né? E o sedentarismo contribui para tudo isso, né? Para ficar difícil, mesmo você tomando a medicação, a pressão continua alta. Se não controlada, a hipertensão pode causar sérios problemas de saúde, como AVC, insuficiência renal, problemas cardíacos e até mesmo cegueira. Cerca de 300 mil pessoas morrem todos os anos aqui no Brasil em decorrência das complicações da hipertensão. Trata-se de um problema de saúde que pode tanto ser prevenido quanto controlado. Ela quer manter uma atividade física adequada, levar a perda de peso, instituir uma dieta adequada. Se isso não é suficiente, ou a pessoa já tem outros fatores, como doença renal ou diabetes, que agravam a situação, aí já tem que entrar com medicamento. É de suma importância fazer exames regulares, pois o devido tratamento pode manter a hipertensão controlada. Vocês acompanharam aí, né, a nossa matéria. Já tá ligado que você precisa cuidar da sua saúde, não é mesmo? Agora, pra gente falar sobre cuidados, as dicas, né, o que nós vamos poder fazer no nosso dia a dia aí pra gente cuidar dessa área aí da nossa vida, do nosso corpo, né? Saúde, gente, qualidade de vida. Tenho a alegria de receber aqui no Hora da Saúde pela primeira vez participando com a gente. Ela que é a nutricionista clínica, a Bruna Lisboa. Seja muito bem-vinda, Bruna, aqui ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite. E tenho a alegria também de receber novamente, participando aqui conosco, ele que é clínico geral, diretor do Hospital América, da Apivida, o Dr. Wesley Medeiros. Seja bem-vindo novamente, doutor, um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu estar aqui com vocês novamente, tratando de um tema muito importante,
que é a questão da hipertensão. Como nós podemos definir hipertensão, doutor? Hipertensão, né, ou pressão alta, né, geralmente no meio popular nós falamos pressão alta, mas é hipertensão. A hipertensão ela pode ser dividida em duas: hipertensão essencial, primária, e a hipertensão secundária. O que é a doença hipertensão? Nós temos o aparelho cardiovascular. Nosso aparelho cardiovascular é composto, né, todo mundo, aí a maioria todo mundo sabe, coração. Coração é uma bomba e ele vai bombear o nosso sangue para todos os outros órgãos e sistemas do nosso corpo. Essa bomba vai fazer levar esse sangue para os outros órgãos com a força do coração, a contratibilidade, através dos vasos sanguíneos, nas nossas veias e artérias. Então a pressão ela é aferida pela essa pressão que o sangue faz na artéria, através do bombeamento do coração, certo? Quando essa pressão está alta, realmente aí ficou muito clássico, aí o 12/8, né? Das nossas campanhas, agora do Dia Nacional da Hipertensão, que nós comemoramos agora dia 26, esse 12/8, na verdade, é 180, 120/80, né? Uhum. A unidade de pressão. Então, passou desse número, nós temos o quê? Que os nossos vasos sanguíneos estão sofrendo uma pressão muito grande do sangue passando pelas artérias. Uhum. E isso faz com que existam vários fatores que prejudicam. Aumenta a chance de infarto, de AVC, insuficiência renal e várias outras doenças geradas pela hipertensão. A hipertensão ela tem um detalhe muito importante que toda vez que nós falamos de hipertensão, nós temos que entender o quê? Que ela é uma doença silenciosa. E por que ela é considerada silenciosa, doutor? Porque nós não temos sintomas a princípio, né? Então, assim, quando nós chegamos a ter sintomas, quais são os principais sintomas? Dor de cabeça, dor na nuca, tontura, vertigem, né? Quando ela está muito, muito elevada, lá por 180, por 90, com números bem acima, a gente pode ter falta de ar. Mas isso é quando a evolução da doença já está mais adiantada. Mas eu posso ficar aí anos e anos com a pressão alta e não saber o que está acontecendo. Então essa é uma das grandes dificuldades, por isso que hoje ela é um dos principais problemas de saúde pública, por causa da sua prevalência. Então 1 a cada 4 adultos tem pressão alta, certo? Então hoje nós estamos aí em torno, últimos dados do Ministério da Saúde, nós estamos aí em torno de 38 a 40 milhões de hipertensos. No mundo inteiro chega a um número assustador de 1 bilhão, certo? E essa dificuldade, que é uma doença que gera outras doenças, né? Principalmente doenças cardiovasculares, que são as que mais matam no mundo. Agora, qual é a relação da hipertensão com a nossa alimentação, Bruna? Infelizmente, né, a população ela tem se alimentado muito mal. Muito fast food, muito industrializado, e isso eleva o nível de pressão. E, infelizmente, a população vem consumindo cada vez mais fast foods industrializados, e isso acaba, consequentemente, subindo o nível de pressão arterial deles. Então, além dos fatores hereditários que muitos podem vir a ter, a má alimentação e a falta de atividade física, né, de um estilo de vida saudável, vem acarretando essa hipertensão em muita gente. Em que deve ser baseada a nossa alimentação, né? Qual que é o alimento que traz um prejuízo maior, né, para essa pessoa, que ela tem aí, ela é mais propensa a ter pressão alta ou ser hipertensa, ou tem alimento que possa prejudicar, que possa desencadear também aí a pressão alta? Sim, principalmente os alimentos ricos em sódio, né? Que são os temperos prontos, enlatados, embutidos. A população, principalmente a população de mais idade, que é a população, né, que mais tem hipertensão, elas utilizam muito esses temperos prontos. Então elas diminuem o sal, mas acabam utilizando esse tipo de tempero, que é uma troca muito errada, né? Porque tem muito sódio. Industrializados, embutidos, o presunto, o peito de peru, que muita gente acha que é saudável, né? Mesmo, doutora? Tem muito sódio. E lembrando que eu sempre alerto os pacientes no consultório
quando nós falamos, né, do sódio, o sódio então ele desencadeia. O que acontece quando nós comemos uma comida, uma carne assada com muito sal? Então, o que acontece? Não é a sede? Isso é uma homeostase do organismo. Então, desencadeia várias reações no organismo, bioquímicas, que faz com que você desperte a sede e ingesta maior de líquido. Isso faz com que aumente a pressão. Então, o sódio ele envolve muito a questão da hipertensão. E quando nós chegamos nos pacientes no consultório, nós sempre temos que alertar, você também deve alertar, que o sódio, sal e sódio, ele está até no doce. Tudo que é industrializado tem sódio, porque é um mecanismo de estabilização para não deixar, entre aspas, perder aquele alimento. Então, refrigerante tem sódio, não é salgado, é doce. Os doces, né? Os doces industrializados, todos eles têm sódio. Então, praticamente, igual você falou da questão do peito de peru, né? Todos os embutidos, todos os industrializados, até os doces, têm sódio e faz com que nós tenhamos o aumento da pressão alta, da pressão. E eu, particularmente, fiquei surpresa com relação a essa questão do peito de peru, né? Porque a maioria das pessoas, imagino que muita gente como eu, trocou muito o presunto ou apresuntado, né? E colocou o peito de peru por achar que era mais saudável, né? E por achar que estava fazendo uma troca muito positiva. E que, na verdade, tem que tomar muito cuidado com esses alimentos, principalmente com o sódio, né? Muita gente não come muito sal, diminua o sal da comida aí, porque senão pode dar pressão alta, mas não se preocupa com os outros tipos de alimentos. Isso é muito comum, né? Muitas das vezes eles se preocupam só com o sal de adição, né? E esquecem desses. O peito de peru, por exemplo, quando é adicionado esses conservantes e tudo que envolve ali para conservar o alimento, acaba que também perde qualidade nutricional. Então, assim, além de estar adicionando produtos químicos, ainda está perdendo nutricionalmente. Então, a melhor opção mesmo seria um peito de frango, quanto mais natura, melhor. Doutora, agora, quais são os exames para prevenção ou para a pessoa que já foi diagnosticada a hipertensão? Quais são os exames corriqueiros, o que deve ser feito aí a partir desse momento? Então, vamos lá, deixar bem claro para a população o seguinte. Como eu havia dito, 90% das pessoas têm a pressão arterial primária, a hipertensão primária, essencial. E essa pressão também é muito ligada a não ter sintomas. Então, como que eu vou descobrir? Então, doutor, como que eu vou descobrir? Então, tentar aferir a pressão regularmente, procurar o médico regularmente, né? E tem agora nas farmácias, tem a questão dessas maquinazinhas que a gente coloca. Então, mas eu olhei lá um dia, doutor, tá alta, né? Então, o normal, aí o ideal que seria 12/8, né? Hoje, a Sociedade Americana, ano passado, colocou 13/9, já hipertenso nível 1, né? Estágio 1. Então, baixou que antes era 14/9, hoje, né, nível 1 já 13/9. Então, a tendência nossa também é baixar. Então, a minha pressão estava 14/10, doutor. Eu olhei, eu sou hipertenso? Uma só aferição, uma só medida não faz diagnóstico, certo? Doutor, desculpa cortar, mas às vezes, dependendo da emoção da pessoa naquele momento que ela está aferindo, dependendo da situação ali, também vai contribuir para esse aumento ou para essa diminuição aí da pressão também? Sim, com certeza. A gente tem uma síndrome, chama síndrome do jaleco branco, que é o quê? A pessoa vai para um check-up no médico e faz parte do exame físico rotineiro a aferição da pressão, e a pessoa está lá com a pressão 18/12. Eu tinha um colega de faculdade mesmo, ele sempre tinha a síndrome do jaleco branco. Mas nós temos recursos na medicina, que seria alguns exames. Por exemplo, um dos exames que a gente usa é o MAPA, né? Que é a medida ambulatorial de pressão arterial. Então, esse é um exame que coloca o aparelho durante 24 horas, você segue a vida normalmente, trabalha, dorme, faz atividade física, tudo você faz normal, e ele fica por 24 horas aferindo. E ali vai dar as aferições, né, e o médico tem algumas regras que nós avaliamos e classificamos se a pessoa é hipertensa ou não. A partir do momento que você é diagnosticado com a hipertensão, nós temos aí que fazer um acompanhamento. Tem primeiro, se for uma elevação ainda primária, muito sutil, nós conseguimos fazer o quê? Fazer com atividades e mudança de estilo de vida
que baseia muito na alimentação, é um dos principais fatores, e atividade física, alguns hábitos, por exemplo, o álcool faz aumentar a pressão, tabaco, certo? Alguns medicamentos, certo? Algumas drogas ilícitas, né, como cocaína, principalmente, que dá descargas adrenérgicas muito grandes, muda a fisiologia do corpo, faz com que nós tenhamos picos de hipertensão constantemente. Então, nós, a partir do momento do diagnóstico, nós vamos fazer o quê? Fazer outros exames. Aí tem que fazer alguns exames laboratoriais, fazer raio-x, às vezes fazer um ecocardiograma para avaliar a função do coração, porque uma das principais peculiaridades da hipertensão é que ela vai gerar uma outra doença cardíaca, que é a insuficiência cardíaca. O que é insuficiência? O coração, como eu havia dito há pouco, não é uma bomba, ele está ali fazendo força. O coração é uma bomba feita de quê? De músculo, né? Só que é um tipo de músculo fisiologicamente, né? O tecido muscular do coração é diferente a composição dele do nosso músculo. Quando você vai para a academia, faz bastante atividade física, o que acontece com o músculo? Ele cresce e fica mais forte. Por ser diferente a composição muscular do coração, é músculo, mas é diferente a formação citológica do músculo. O que acontece? Ele está fazendo mais força. Eu tenho uma pressão alta, o vaso está aqui, está passando sangue, está passando sangue. Se eu tenho uma resistência maior, o sangue vai passar com mais dificuldade, a pressão vai subir e o meu coração está forçando mais. Ele vai aumentar, porque não está fazendo força, o coração vai ficar maior, o músculo vai crescer. Só que aí ele não faz igual o músculo do braço, ele fica mais fraco, entre aspas. E aí a gente perde a funcionalidade do coração, fazendo desenvolver uma doença que chama insuficiência cardíaca. Então, todo hipertenso que não é tratado de forma correta, que não muda os seus hábitos alimentares, que não muda o seu estilo de vida, né? Para de fumar, não para de beber, ele, consequentemente, em certa hora, ele vai ter insuficiência cardíaca. E a hipertensão, ela pode aparecer em qualquer fase da vida, doutor? Ou quem tem alguém na família tem essa predisposição muito mais do que qualquer outra pessoa que não tem nenhum caso na família? Nós temos os fatores de risco da hipertensão. Quais são os fatores de risco? Eu já falei alguns aqui. Tabaco, álcool, idade. Então, as nossas artérias, o nosso sistema vascular com a idade, ele vai sofrendo variações com o tempo. Só que se você tiver atividade física regular, uma boa alimentação, se preparar para isso, consequentemente a incidência de hipertensão vai ser menor. Mas a idade é um fator de risco. Outra coisa que é fator de risco, cor da pele, raça. As pessoas negras têm mais predisposição de ter hipertensão. Outro fator de risco, genético. Então, quem tem algum familiar próximo com hipertensão arterial, ele tem mais chance. Você perguntou da questão da idade. A criança tem hipertensão? Então, nós temos lá, sou diretor no Hospital Infantil, da Rede APV, lá do Hospital América. Nós temos, crianças com hipertensão. Só que a maioria das hipertensões nas crianças é a hipertensão secundária. É problema em algum outro sistema do organismo que faz com que desenvolva a hipertensão. Tá ligado também à alimentação, principalmente das crianças, aí eu coloco os fast foods, né? Talvez a má alimentação, muitas vezes com a correria, né, que os pais têm no dia a dia, não conseguem ter uma boa alimentação dentro de casa, na escola, às vezes não tem a lancheirinha saudável, come uma alimentação diferente na escola. Essa dificuldade e essa má alimentação para as crianças também está muito ligada à questão da hipertensão nas crianças, Bruna? Está muito ligada, porque as crianças é um pouquinho mais complicado do que os adultos, né? Eles gostam também muito dos industrializados, principalmente os doces, bolachas, salgadinhos, que tem o nome de salgadinhos, não é à toa, né? Que é cheio de sal, é cheio de sódio. Mas assim, vai muito dos pais a mudança de hábitos da alimentação, não comprar, né, esse tipo de alimentos, incentivar a colocar numa natação, fazer qualquer tipo de atividade física, porque para a criança é mais tranquilo de tratar, né, doutor? Eu acho que para a criança geralmente é mais tratado com o estilo de vida do que com medicamento, né? Sim, as crianças, como eu falei,
Nas crianças, a maioria das hipertensões são secundárias, são de outros órgãos que tem algum problema que faz desenvolver hipertensão. Mas hoje nós temos, infelizmente, a obesidade, que nós já tratamos aqui, né? A obesidade infantil, né? Que hoje é uma realidade, por causa de tudo isso que a doutora Bruna falou, que nós temos dificuldade de levar uma dieta saudável, né? Tanto existe alguns fast food hoje que dá o sanduíche, dá a maçãzinha junto, né? Porque isso são ações já do poder público tentando já barrar, porque isso vai gerar doença, vai gerar adultos com comorbidades. Então, como que nós vamos fazer na questão da criança para tentar evitar a hipertensão? É tentar diminuir o risco de obesidade, muito bem citado pela doutora, que é o quê? Atividade física, alimentação, porque hoje a questão da atividade física, hoje todo lugar que você vai, as crianças estão preferindo jogar, né, ficar lá no celular, deitado na cama, no sofá, em vez de fazer com que nós tenhamos aquelas brincadeiras antigas, né? Então, esses dias eu fui jantar na casa de um amigo meu, tava até rindo lá. As crianças estavam todas lá, descendo, era um condomínio fechado, descendo a rua com um carrinho de rolimã. Que legal. Elas estavam encantadas, porque elas nunca tinham visto aquilo, né? A maioria. Tinha umas 20 e poucas crianças lá, e os carrinhos de rolimã eram do proprietário da casa, né? Que fez muito bem de incentivar a criança, né? Correr, porque lá ela descia no carrinho, mas ela tinha que subir a ladeira com o carrinho na mão, né? Então, subir com o carrinho faz com que gaste caloria, em vez de estar todo mundo no celular, né? É até engraçado o senhor tocar nesse ponto, que eu já vi alguns memes aí na internet, que antigamente, eu falo no meu tempo, né, no tempo de vocês também, muitas vezes no tempo do pessoal que tá em casa, que na nossa época era assim, menino, sai da rua, vem pra dentro de casa, né? Porque todo mundo queria brincar na rua, brincar com os amiguinhos, com a família, com os primos lá. Hoje não. Menino, sai do celular, vai brincar um pouquinho lá fora, né? Então, os valores parecem, né, assim, com as brincadeiras. Claro que existem hoje também muita violência, né? Muito mais difícil hoje as crianças brincarem ali na porta de casa do que antes, mas existem outras funcionalidades dentro de casa para atrair essas crianças para esse tipo de brincadeira, para tirar ela um pouco dessa comorbidade, do sedentarismo e colocar ela em atividades, né? Fazer com que ela tenham brincadeiras saudáveis e que vão incentivá-las também a perder um pouco de peso, que vão incentivá-las a estar gastando algumas calorias. Então também isso conta muito o apoio dos pais nesse momento, né, Bruna? Principalmente os pais começarem a fazer mais lanches caseiros, né? Oferecer mais comidas naturais e não comidas práticas para as crianças. Às vezes por não ter tempo, pela correria. Eu vejo muito os pais oferecerem macarrão instantâneo para as crianças. E aí tem alguns que faz o seguinte, tira o temperinho achando que está tirando o sódio. Só porque elas estão equivocadas. Tem muito sódio no temperinho, mas o macarrão em si, ele é pré-preparado e ele também tem muito sódio. Então não adianta nada as mamães pegarem, fazer temperinho caseiro e colocar no macarrão instantâneo. Gente, não adianta. Tem que ser o macarrão natural, cozidinho ali na hora, e o tempero é o mais natural possível. Porque assim, diminui a quantidade de sódio? Diminui, mas não está resolvendo o problema. Então é isso, oferecer mais frutas. Tem muita criança com muita resistência de comer fruta, verdura, mas é porque não é insistido ali diariamente, né? Porque a introdução alimentar tem que iniciar lá na primeira fase, com os 2 anos, porque depois de grande não adianta brigar com a criança, que a criança não vai querer comer fruta e verdura. E as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, com certeza, né? Os pais também precisam estarem inseridos nessa mudança de hábito, né, doutor? Nessa mudança toda da família, para que todo mundo esteja saudável também, né? Não adianta nada querer forçar a criança a comer bem se os pais também não estão fazendo isso, não estão praticando. E sempre é importante, em todas as oportunidades que nós temos, a gente sempre avisa, né? A hipertensão, geralmente, ela vem casada com a diabetes, né? Então, assim, o risco de todas as outras doenças aumenta muito mais, né? Então, às vezes, parece até repetitivo. A gente fala, alimentação saudável, tem que tirar os industrializados, tem que mudar os hábitos alimentares, atividade física, mas não é, né, não é essa repetição que nós sempre temos,
Não é à toa, porque básico, todos, né? os artigos que nós vamos ver, todos os guidelines que a gente tem de todas as doenças, a questão do bom hábito de sono, né? Esqueci de falar aqui também, o sono interfere muito na questão da pressão. Muito, mas muito mesmo. A pressão, por exemplo, eu já tratei paciente com insônia, a gente tirou a questão da insônia e a pressão melhorou. Então, dormir bem, comer bem e praticar atividade física faz com que nós evitamos aí não só a hipertensão, mas a diabetes, o Alzheimer, né? Esses dias mesmo eu estava vendo um artigo, tem que ter tudo é interligado. Lembrando que o organismo, né, a gente tem um sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema renal, sistema gástrico, mas eles são todos interligados, cada um tem suas peculiaridades, né, fisiológicas, mas são tudo um componente só que é o organismo vivo, ser humano. Então esse dia eu estava lendo um artigo falando da questão que descobriram uma enzima que uma bactéria específica do intestino libera, que desencadeia um mecanismo genético lá para que tenha o Alzheimer. Então, e tem a ver com alimentação, porque essa bactéria ela é mais incidente em quem? Quem tem constipação. Então, quem come muito industrializado, come pouca fruta, come pouca verdura, vai ter o intestino preso, vai ter mais essa bactéria, e essa bactéria vai fazer com que você tenha Alzheimer, certo? Então, olha só para você ver as minúcias, né? As coisas assim mais peculiares que você imagina, tudo acaba incidindo na questão alimentar, bom sono e boa alimentação e atividade física. É um manual praticamente de vida nosso e um manual pra gente ter saúde, ter qualidade de vida e ter bem-estar, viu? Infelizmente, nosso programa tá chegando ao fim, mas quero muito agradecer, Bruna, pelos esclarecimentos aqui com relação à alimentação, mudanças de hábitos, aí as dicas que você nos trouxe. Com certeza o pessoal de casa ligou a anteninha aí e vai ficar um pouco mais atento com a alimentação, com certeza. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Dr. Wesley, mais uma vez, obrigada por estar aqui e também acrescentar muito, né, com as dicas, com as explicações aqui no nosso programa. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. E obrigada a você aí de casa também, que sempre nos acompanha, estão aqui conosco. Gente, como eu falei, né? Manual básico de vida para a gente ter qualidade, viu? Ter saúde, prevenção. Se caso você foi diagnosticado aí, tem hipertensão, a famosa pressão alta, cuide de você, cuide da sua saúde, da sua alimentação. Faça uma caminhadinha, faça um exercício físico, viu? E cuide de todo mundo para que você viva melhor, viva bem, tá? Um abraço para você, até o próximo programa. Semana que vem a gente está de volta.